Já faz um tempo que eu venho querendo trazer mais curiosidades, além das histórias dos balés de repertório, para o nosso quadro História e Repertório, e eu acho que talvez esse tema seja bem legal de abordar aqui, que traz um pouco de realidades da história de bailarinas, a vida dessas bailarinas antigamente. Dentro do tema que eu vim trazer hoje, talvez tenha alguns assuntos sensíveis, então se você é menorzinho, seria bem legal você assistir acompanhado de um adulto, ou dos seus pais, ou de algum irmão ou irmão mais velho. Vai ser bem legal, tá? Não é nada muito sério, nem explícito, nem nada. Mas são assuntos sensíveis e delicados, então seria legal você estar acompanhado, tá bom? E sim, eu tô repetindo o look porque, menina, é difícil ter um dia livre pra gravar vídeo, então a gente tem que aproveitar a produção e o tempo que a gente tem, e tá tudo bem. Talvez em algum momento da sua vida você já tenha visto algumas dessas obras aqui, dessas pinturas. Essas pinturas ficaram muito famosas e são do pintor Edgar Degas, que não era só pintor, ele era gravurista, escultor, e ele era muito babadeiro, assim, muito brabo no que ele fazia. Ele era francês e era classificado dentro da pintura como impressionista, mas ele não se identificava muito assim não, menina. Ele achava que ele tinha uma vibe um pouco diferente. Os outros impressionistas focavam mais na sombra, luz, nessas partes técnicas aí. E ele gostava mais de retratar pessoas, principalmente no movimento do corpo humano. E tá aí a ligação entre o Degas e as bailarinas. Ele se interessava muito pelos bastidores dessas bailarinas, pelos movimentos do corpo e também até pelos figurinos. Gostava de retratar as texturas dos figurinos, das bailarinas, dos tutus. Então era um universo que interessava muito ele, o olhar dele como pintor. E ele tinha contatos lá no Ópera de Paris na época. Então foi através desses contatos que ele passou a ter uma presença muito maior e conseguir estar dentro do cotidiano dessas bailarinas, ver essas bailarinas para conseguir retratar elas nas pinturas dele. Agora, vamos lá, como ele conseguiu esse contato e estar ali participando do cotidiano dessas meninas? Antigamente, gente, o Ópera de Paris, e acho que não só o Ópera de Paris, muitas instituições e empresas e teatros, enfim, eram dirigidos por quem aplicava dinheiro, por quem aplicava um valor monetário significativo. Quem botava dinheiro no negócio era quem mandava. Isso não mudou, eu acho. Então, a Ópera de Paris era mantido por esses associados, que geralmente eram homens muito ricos, que ajudavam e bancavam a ópera, bancavam o teatro. Esses associados, esses parceiros, eles tinham liberdade total para definir tudo, até os papéis, os espetáculos. Como eram eles que bancavam o dinheiro, eles eram a autoridade ali dentro, então eles tinham tanto acesso a tudo que acontecia, como poder para decidir o que iria acontecer. E isso também se aplicava às bailarinas e às suas carreiras. E só para eu deixar um pouco mais claro para vocês, nessa época, as bailarinas no Ópera de Paris, elas viviam uma realidade que não era fácil. Muitas delas sustentavam as próprias famílias, enfrentavam muitas dificuldades, tinham uma rotina extremamente pesada dentro do teatro. Então elas tinham que manter aquele emprego, geralmente era a única fonte de renda das famílias, né? Então elas tinham uma realidade muito difícil. E esse era o emprego que elas conseguiram, que talvez o único onde elas conseguiriam se manter. E é por isso que essas bailarinas eram facilmente controladas por esses associados, que acabavam tendo controle sobre elas, sobre a vida delas, sobre a carreira delas, de controle e posse por parte desses associados, desses patrocinadores, sobre a carreira e a vida dessas bailarinas. Eles poderiam tanto alavancar uma carreira, pagar mais estudos e aprimoramento para uma bailarina quando eles queriam, como derrubar ou demitir ou despedir qualquer bailarina que tivesse ali. E dentro desse contexto, elas precisavam sempre estar a favor desses patrocinadores, com qualquer tipo de favor, qualquer tipo de pedido, se é que vocês me entendem. E claro que muitas bailarinas usavam disso para alavancar suas carreiras, para ter uma condição melhor de vida, acabavam se sujeitando a esse tipo de situação, porque senão elas seriam demitidas e sabe lá Deus que tipo de vida levariam. Naquela época, onde uma mulher não tinha possibilidades grandes de emprego.
Enfim, gente, é toda uma situação bem pesada e difícil. Mas enfim, voltando para a história de Degas. Foi através de contatos com esses associados, com esses patrocinadores, patronos do teatro, que ele conseguiu ter esse contato e estar nos bastidores, estar presente na vida dessas bailarinas. Não tem registro, pelo menos nas pesquisas que eu fiz, que ele tenha desenvolvido esse tipo de controle com as meninas também. Isso não é comprovado, mas eu não boto a minha mão no fogo. Mas ele gostava de retratar os bastidores, então era por isso que ele queria estar ali dentro. Em várias pinturas você consegue ver, da perspectiva que ele pintou, que justamente é sempre um olhar e uma visão de quem tá nos bastidores, de quem tá vendo da coxia. E dentro de algumas pinturas também você consegue ver a presença marcante dos patronos, desses associados, que estão sempre ali à espreita, de olho nas meninas. E eu achei isso, menina, a primeira vez que eu vi, deu uma gastura. Mas essas pinturas retratam a presença que esses homens tinham na vida dessas meninas. Com o passar do tempo, Degas ficou cego, então ele passou a se dedicar mais à escultura, que era uma arte que ele podia sentir e não precisava tanto enxergar. E foi aí que ele fez a famosa escultura que provavelmente vocês já devem ter visto, que é a bailarina de 14 anos, inspirada numa bailarina chamada Marie Van Gotten. A Marie era mais uma menina com essa mesma realidade dessas bailarinas do Ópera de Paris. Ela ajudava a manter a família e depois de faltar alguns ensaios, ela também foi despedida do teatro. E daí pra frente não se sabe muito bem o que aconteceu com ela, mas nas pesquisas que eu fiz, falam que a mãe dela era lavadeira e tinha trabalhos noturnos, então provavelmente ela estaria seguindo mais ou menos o mesmo rumo de vida que a mãe dela. É muito interessante você começar a pesquisar e ver coisas na história que mostram realidades sobre os artistas, os sistemas da arte, como funcionava, quem tinha poder, quem decidia o que era arte e o que não era, e a realidade desses artistas. Olha, a primeira vez que eu comecei a ler e estudar sobre o assunto me impactou bastante e me fez refletir sobre muitas coisas, os sistemas que a gente está inserido dentro da arte, da dança, quem controla o quê dentro de companhias, dentro de instituições. E me fez refletir bastante, gente. Na verdade, eu tô fazendo uma troca aqui com vocês. E eu queria trazer esse assunto porque eu acho que é uma questão histórica interessante da gente tá sabendo sobre. E, enfim, eu acho que Degas, além dele trazer esse olhar mais humano das bailarinas, de buscar o bastidor, o que acontece por trás, além da fantasia e o brilho do palco, quem são essas bailarinas, quem são essas pessoas, ele também retratou dentro das obras dele uma realidade muito difícil e de controle, poder, política também, que existia dentro da vida dessas meninas antigamente. Eu vou aproveitar para falar aqui nesse vídeo que se você estiver passando por algum tipo de situação dessa de controle de autoridades abusiva, por favor, procure ajuda. Fale com alguém, converse com alguém, sempre manifeste isso, porque é o tipo de situação que sozinho a gente não consegue reagir. Então você precisa de ajuda, você precisa de alguém que te escute, tá? Não fique sozinho, não omita nada, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de saber sobre essas curiosidades da história do balé, da dança. E me deixe seu comentário, o que você achou. É isso, se você gostou desse tipo de vídeo aqui também pro História e Repertório, eu vou amar saber, então escreve aqui embaixo pra mim. Um beijo pra vocês e tchau, até o próximo vídeo.